sou Daniela André e começa agora o P20 Entrevista, programa sobre a 10ª cúpula dos presidentes dos parlamentos do G20. Estamos recebendo em nosso estúdio a vice-presidente do Parlamento Europeu, Christel Schaldemose. Bem-vinda, vice-presidente. Presidente, qual a importância do P20 para o intercâmbio entre os parlamentos dos membros dos países membros do G20? O P20 é um fórum muito importante para parlamentares e é importante que nos encontremos para discutir desafios que temos e que enfrentamos juntos. Por exemplo, a pobreza, mudanças climáticas, a necessidade de reforma da governança global, a sustentabilidade e coisas do tipo. E faz sentido que grandes economias se encontrem. E se conseguirmos concordar, isso terá um impacto global enorme. Então é importante, mas o lado parlamentar do G20 é particularmente importante, porque nós representamos diretamente os cidadãos e somos responsáveis e podemos trazer pontos de vista dos cidadãos mais diretamente. Então, acho que vão muito bem lado a lado, os líderes do governo e também os parlamentares. Então, acho que podemos realmente identificar quais são os problemas e assim, espero, encontrar a solução correta. Vice-President, em seu discurso no encerramento do Summit, a senhora mencionou como o multilateralismo foi um dos maiores sucessos do século XX. O multilateralismo está perdendo força hoje? O multilateralismo está mudando. Digo, no século passado, nós tivemos 2 guerras mundiais que destruíram as vidas de milhões de cidadãos. Mas tivemos alguns ancestrais que tomaram decisões corajosas depois das 2 guerras para dizer: precisamos parar com isso, precisamos fazer outra coisa, no lugar de lutar uns com os outros. Precisamos unir forças, e foi o que fizeram, e construíram as Nações Unidas, a União Europeia, a ANC, a União Africana e entre outras, para ter lugares para discutir no lugar de lutar. Mas as estruturas da época podem precisar de ajustes. Temos mais integrantes, temos mais nações globalmente hoje em dia. Quando criamos a ONU, nós tínhamos 138 nações. Hoje, eu acho que temos 193 nações. Então, hoje temos mais. E as economias mudam. O poder... Algumas nações estão se tornando maiores e outras estão sumindo. Então, acho que precisamos nos ajustar. E eu também já disse que precisamos reutilizar e reciclar o que temos, porque não devemos destruir todas as estruturas, mas precisamos nos adaptar para novos desafios. A senhora propôs a criação de uma Assembleia Parlamentar da ONU, como forma de promover um multilateralismo mais democrático, democratizar o multilateralismo. Como essa Assembleia funcionaria e que impacto teria na governança global? O Parlamento Europeu teve essa sugestão que pode ser interessante, ter uma Assembleia Parlamentar nas Nações Unidas, como temos na Europa. O Parlamento Europeu é o único parlamento diretamente eleito, multinacional e multilingüe. E acho que seria bom ter uma Assembleia Parlamentar na ONU, para podermos ter mais transparências nas decisões, mas também para levar problemas que afetam as pessoas. E então podemos nos responsabilizar. E acho que é isso que o mundo precisa hoje. Responsabilidade da parte dos políticos. Acho que tornaria as organizações multilaterais mais democráticas e mais transparentes. Por isso, eu acho que pode ser bom acrescentar coisas e espero que, ao mesmo tempo, nos livrar da parte da burocracia, que também vemos nas assembleias. Voltando à ONU, a União Europeia tem criticado as divisões recentes nos fóruns, especialmente no contexto do Conselho de Segurança da ONU. Como a fragmentação desses fóruns afeta a eficácia da governança global e quais são as reformas que poderiam ajudar a superar essas divisões? Quando falamos do Conselho de Segurança da ONU, eu acho que a composição do Conselho precisa de alguns ajustes. Acho que precisa de mais membros, porque hoje estamos em uma situação diferente de quando a ONU foi fundada.
Eu acredito que é muito importante termos mais transparência e talvez que tenhamos um veto, onde membros individuais do Conselho de Segurança possam bloquear decisões. E isso aconteceu, e acontece mais e mais. E isso significa que às vezes a ONU fica mais... Ela não pode agir, não pode ser crítica com o que acontece. E não podemos enviar missões de paz. Então, eu acho que precisamos olhar como compomos o Conselho de Segurança da ONU e como tomam as decisões. Eu estou aberta, o Parlamento Europeu está aberto a como podemos fazer. Nós precisamos discutir. Mas não há dúvida de que a forma como é feita hoje não funciona bem. E podemos ver, por exemplo, que a Rússia usou seu veto muito mais que qualquer outro país. Então, uma nação individual bloqueou muitas decisões. E isso não é bom, então precisamos reformar. Não é fácil na Europa também. Nós temos 27 países membros. E estamos tomando decisões que afetam todos os países membros e todos os cidadãos, mas damos o nosso jeito. Nós discutimos e tentamos fazer o melhor. Então, nós entramos em consensos. E acho que precisamos fazer isso na ONU. E o P20 e o G20 são fóruns onde podemos ver como isso importa. Quando nos encontramos, discutimos e tentamos chegar a um consenso. E se não for possível, nós ao menos discutimos e tentamos incluir e concordar o máximo possível. Vice-presidente, as instituições financeiras internacionais também têm sofrido críticas e pedidos de reforma. Em sua visão, quais mudanças são necessárias para que essas instituições possam oferecer melhores resultados? Acho que precisamos olhar. Nós temos muitas instituições financeiras. Acho que precisamos olhar como podemos garantir que as reformemos para que sejam mais eficientes. Ver o dinheiro que colocamos nas instituições financeiras seja gasto de uma forma melhor que traga mudanças e chegue às pessoas que realmente precisam, aos países que precisam. Então, novamente, é difícil dizer de forma concreta como fazer, mas precisamos começar a discutir as reformas para que sejam mais eficientes e realmente entreguem soluções para bilhões de pessoas no mundo todo. Falando um pouco de clima, as indicações do Parlamento Europeu influenciam diretamente os parlamentos nacionais, né? Que posição a delegação do Parlamento Europeu pode levar os países membros sobre os temas em debate no P20, em especial a transição ecológica justa e inclusiva? Quando nos encontramos aqui, é uma via de mão dupla. Então, podemos vir do Parlamento Europeu e informar e discutir sobre a transição verde que estamos fazendo na Europa. E podemos compartilhar melhores práticas, mas também podemos dialogar sobre o que fazemos e como isso impacta outros países. E eu posso levar de volta para o Parlamento Europeu comentários e ideias de colegas dos países do G20. Então, acho que é uma troca mútua de melhores práticas, mas também é um fórum que permite que sejamos honestos. Então, quando fizemos alguma coisa na União Europeia, por exemplo, que não deixou o Brasil feliz, então é uma chance para nos dar esse sinal que eu posso levar para casa. Mas também posso dizer que é importante que continuemos com essa descarbonização da nossa economia. E temos os acordos climáticos de Paris e precisamos alcançá-los. Então, podemos usar esse fórum para aprender uns com os outros e trocar melhores práticas, mas também trocar pontos de vista. Vice-presidente, P20, COP29 e G20 acontecem quase ao mesmo tempo. E os desafios de consenso são muito parecidos entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, que ainda são responsáveis, sendo que os desenvolvidos já são responsáveis pelas grandes emissões de gases de efeito estufa. Qual a expectativa de avanço nesse debate, sobretudo em relação ao financiamento da adaptação às mudanças climáticas? Primeiramente, não há discussão. Nós temos um problema e precisamos resolvê-lo. Precisamos reduzir as emissões de CO2 e prometemos uns aos outros fazer isso nas Nações Unidas. Então, todos precisam fazer algo.
Mas, como parte disso, os países desenvolvidos prometem financiar para as economias emergentes. E isso é importante. E encontrar formas de resolver esse problema, de financiar a transição por causa das mudanças climáticas, é a chave. Porque se encontramos uma forma de fazer isso, acho que vamos ver mais ações ao redor do mundo. E preciso dizer que é preocupante, porque as emissões de CO2 continuam subindo. E o planeta fica cada vez mais quente. E mais uma vez, 2024 provavelmente será o ano mais quente aqui na Terra desde que começamos a medir. Então precisamos agir. Todos nós temos uma responsabilidade, mas também precisamos garantir que quem não pode pagar tenha ajuda para fazer uma transição necessária. E é isso que eu espero que vamos entregar na COP30 no Brasil. Vice-presidente, outro tema muito presente aqui nos debates do P20 foi o atraso para se atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, que deveriam estar sendo cumpridos até 2030. Qual a situação atual em relação aos ODS e que medidas os parlamentos podem tomar para colocar o desenvolvimento sustentável de volta nos trilhos? É uma pergunta e tanto. A questão é que eu gostaria de começar de forma positiva, porque eu acredito que seja incrível o que alcançamos, para nos unir com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Porque ter esses objetivos faz a diferença. Porque nós medimos cada país. Cada comunidade local vai precisar ver o que pode fazer para melhorar a situação, para podermos ter um desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento sustentável pode ser muitas coisas. Não é só para o clima ou o ambiente. Também é o desenvolvimento sustentável para seres humanos, garantindo que as pessoas tenham acesso à água limpa, por exemplo, ou à educação. Então, acho que isso tem um papel. Mas, quando tivemos a crise da Covid-19 e tivemos a inflação, crise de energia e guerras e diversos problemas, às vezes as coisas levam um pouco mais de tempo. Eu realmente espero que voltemos ao nosso caminho, porque isso é muito importante. É muito importante para as gerações futuras que protejamos o nosso planeta melhor do que fazemos hoje. E todos temos a responsabilidade. E eu acredito que a maior economia do mundo também tem a maior responsabilidade. Falando dessa questão da desigualdade, esse foi um dos temas do P20, né? Quais devem ser as prioridades para os parlamentos no enfrentamento da desigualdade? A desigualdade é muita coisa. Temos a desigualdade de gênero, a economia, saúde e por aí. Eu acho que é importante que tenhamos o tópico na agenda e encontremos soluções que podem ser diferentes para países diferentes. Depende do tipo de problemas que temos. Temos basicamente discutido isso nessa reunião. E a desigualdade quando se trata de mulheres. Nós não vemos mulheres o bastante tomando decisões. Não vemos o suficiente. Nós vemos problemas com mulheres políticas. Vemos problemas quando se trata de pôr mulheres no mercado de trabalho e dar bons salários a elas e entre outros. O que acho é que precisamos começar a tratar todos como seres humanos e a tratar as pessoas igualmente, porque acho que, no fim, isso ajuda a todos. E, de novo, o P20 ou o G20 representa as 20 maiores economias do mundo. Nós temos a responsabilidade de fazer as mudanças acontecerem. Vice-presidente, você falou da questão de gênero, da desigualdade de gênero. O que você vê como possíveis caminhos para enfrentarmos a subrepresentação feminina? Se eu soubesse a resposta precisa, eu provavelmente seria rica. Mas é difícil e é diferente para países diferentes. Mas não há dúvida de que precisamos de mulheres com bons exemplos, se quisermos ter mais mulheres na política. Então é bom ver ao redor do mundo mulheres líderes, porque aí é possível que outras mulheres digam, certo, ela está na política, então eu também posso. Então acho que isso é importante, mas também precisamos olhar as estruturas. O que é necessário para garantir que as mulheres estejam na política? Mas não é só a política, também é nos negócios. Em todo lugar precisamos garantir que sejamos tratadas de forma igual. E às vezes precisamos. Quando você quer tratar as pessoas nos mesmos termos,
você precisa favorecer alguém um pouco mais. Então, talvez devamos fazer algo relacionado a cotas para mulheres. Mas isso também é debatido na Europa. Mas precisamos encontrar todas as ferramentas possíveis para garantir que façamos algo em relação à desigualdade de gênero que enfrentamos. Que conclusões a gente pode esperar dessa edição do P20? Nós fizemos uma declaração conjunta, onde damos muitas sugestões de como podemos resolver os problemas. Mas se eu puder escolher uma coisa que se destaca para mim, é que há um desejo de reformar a estrutura de governança global. Há um desejo de destacar as discussões sobre as questões femininas, para podermos ter uma igualdade de gênero. E isso fica claro por essa reunião aqui em Brasília. Então, acho que foi uma reunião muito importante e foi muito bem planejada. E a hospitalidade aqui foi incrível. Então, estou muito feliz que tive a chance de vir aqui para Brasília e participar do P20. Obrigada, vice-presidente. Nós conversamos com a vice-presidente do Parlamento Europeu, Christel Schaldemose. Este programa está disponível nos sites da Câmara e do Senado e também nos nossos canais do YouTube. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.